Assuntinho sensível, então vamos mergulhar um pouquinho mais nele, sobre essa descoberta da minuta do documento na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A gente expande a análise e conversa agora com o jurista e professor Walter Maierovitch. Professor, obrigada pela gentileza, viu, por estar com a gente aqui na CNN. Sempre um prazer, Elisa. Professor, primeiramente, ter um papel dentro da casa de alguém que foi ministro da Justiça pode significar muita coisa, como pode significar nada. Assim como foi feita a justificativa por Anderson Torres, dizendo, não, olha, vocês estão cometendo um excesso, isso não condiz com qualquer uma das interpretações que vocês estão fazendo. Gostaria de ouvir-te, por favor, por que é sensível que esse documento tenha sido encontrado dentro da casa de Torres? Olha, Elisa, a gente tem que ver como um grande mosaico, onde existem várias pedras a compor esse mosaico. Esse mosaico é um mosaico golpista. E essa pedra, que a gente está chamando de minuta, é uma minuta delirante. Atenção, delirante e inconstitucional, porque prevê a intromissão num outro poder. E a Constituição é clara, e há muito tempo nós estamos apoiados na teoria do iluminista Montesquieu, que fala na tripartição dos poderes, e volto. A Constituição é clara ao estabelecer a independência dos poderes. Essa minuta é uma minuta inepta, inconstitucional, que nem, atenção, que nem um reprovado em exame de qualificação da OAB, da Ordem dos Advogados, faria, tamanha a barbaridade do seu conteúdo. Volto a afirmar, trata-se de uma pedra a representar um indicativo, aquilo que indica, que aponta, é um indicativo forte, com lastro de suficiência, de que nesse mosaico todo ela tinha um papel e poderia sim ser utilizada. Não foi porque não houve oportunidade, dada o seu conteúdo, a sua inépcia, a intromissão em outro poder. Trata-se efetivamente de um instrumento de golpe. A lembrar, por último, que intervenção, como nós vimos no terrorismo de domingo, o presidente Lula optou pela intervenção, poderia ter optado pelo estado de defesa. Então, estado de defesa e estado de sítio colocam o Estado-nação, o Estado nacional, em regime de exceção. Professor, supondo então, diante daquilo que até o próprio Anderson Torres já argumentou, que tem havido um excesso, que o material seria descartado, que nada seria feito, mas apenas o fato desse documento existir dentro da casa de um ministro da Justiça, ele pode ter cometido algum tipo de crime por ter um documento com esse teor? Se a gente olhar no todo, isso poderá ser uma peça, um indício, não uma prova, de crime contra o Estado democrático de direito. Mas isso tudo é uma questão a ser provada, porque um indício é um fato certo e determinado, correlacionado, ligado umbilicalmente a um fato a ser provado, ou seja, essa tentativa de golpe, esse atentado ao Estado de Direito. Então, a gente tem que ver, como eu usei de uma imagem, dentro de um mosaico, ou, se quiserem, uma peça de quebra-cabeça, mas importante.
Aproveitando todo o conhecimento do senhor e esse momento de entrevista, quero aproveitar ainda mais o seu conteúdo para a gente poder compreender, professor, na prática, se esse documento fosse utilizado, de que maneira ele poderia ser utilizado? De que maneira viria a ser uma intervenção, por exemplo, dentro da mais alta corte eleitoral, o TSE, na utilização desse documento encontrado na Casa de Torres? Olha, esse documento, para ser executado, a lembrar que a Constituição diz que em 24 horas, o decreto do presidente que cria e instala um estado de defesa, esse documento precisa ser apresentado para aprovação do Congresso Nacional. E esse estado de defesa não pode ultrapassar 30 dias. Então vamos ver como seria se essa delirante execução de um delirante decreto. Como o ex-presidente Bolsonaro faria, criaria isso e como ele executaria isso. Primeiro lugar, e é fundamental, sem força militar, sem forças armadas, ele não poderia executar isso. Como é que ele vai se intrometer? Como é que ele vai invadir um tribunal eleitoral, uma justiça eleitoral, o órgão de cúpula do tribunal eleitoral sem força? Então teria que ter, evidentemente, a adesão das Forças Armadas nesse plano golpista que está nesse decreto que não está assinado, é bom lembrar. Então, para execução, precisaria de força. E esse decreto criaria um estado de exceção, seria, aspas, em uma linguagem futebolística, Elisa, um pontapé inicial, um chute inicial, para quê? Para se dar início a um golpe de Estado, um aniquilamento de Estado democrático de direito, porque no Estado de Direito vigora a Constituição. E esse decreto é flagrantemente inconstitucional no seu conteúdo. Eu convido agora para a entrevista também com o jurista e professora Basília Rodrigues, para fazer-te um questionamento também. Professor, Basília, por favor. Obrigada, Elisa. Tudo bem, senhor Mairovich? Como o senhor está? Bom dia. Obrigada por mais essa entrevista. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre as consequências jurídicas, uma vez confirmado o crime. A gente está vendo que dentro de pouco tempo o secretário vai ser preso e outras pessoas que tiveram participação direta ou indireta neste caso também poderão ir para a cadeia. O que mais pode acontecer com essas pessoas, chamando especial atenção para quem é autoridade ou foi autoridade aqui no Brasil, no caso de ex-secretário, ex-ministro, ex-presidente da República? Eles poderão ter os direitos políticos suspensos a ponto de não serem mais elegíveis, serem proibidos de concorrer às próximas eleições? Basília, isso que você coloca é importante, porque a gente tem que lembrar que no processo criminal, se houver uma sentença condenatória definitiva, essa sentença gera efeitos secundários. Quer dizer, além de uma eventual condenação, imposição de pena, essa sentença definitiva tem o efeito da perda de direitos políticos. É uma consequência de uma decisão definitiva condenatória. Então, em todos esses processos, se especula muito, e você já colocou essas especulações nas suas intervenções, nas suas aparições, se a prisão do ex-presidente Bolsonaro poderia ocorrer. Veja, a prisão, no caso, seria preventiva,
à luz da Constituição, à luz da legitimidade e da legalidade, uma prisão só pode ocorrer quando necessária. Ainda há necessidade de se criar um vínculo entre o presidente Bolsonaro e todos esses atos que a gente vê, golpistas, terroristas. Atenção, porque à luz do direito internacional, Basília, o que aconteceu domingo é terrorismo, porque no terrorismo, como ensina o direito internacional, além do quebra-quebra, desses atos de violência que são visíveis, no terrorismo existe um objetivo outro, qual seja derrubar o Estado democrático, qual seja acabar com a Constituição, acabar com o nosso Estado democrático republicano. E nesse caso específico, nesse Brasil que vivemos, Basília e Elisa, o que o Bolsonaro sempre fez? Preparou golpe para se manter no poder, falou em urnas, em fraudes. Existe esse indicativo desse decreto, que é mais um indicativo. Mas, num terrorismo, o que existe, evidentemente, e esse grupo que as pessoas chamam de baderneiros e outros nomes, e que tecnicamente, juridicamente, são terroristas, eles queriam apear do poder o presidente Lula, eleito legitimamente, e o objetivo era exatamente. Então, é um ato, à luz do direito internacional, terrorista. Agora nós temos dois problemas, e dois problemas sérios, seríssimos. O primeiro dos problemas, e como se viu pelo último 9-2 no Supremo Tribunal Federal. Um juiz, Elisa, atenção, ouvintes, atenção, isso é muito importante. Um juiz, e a Basília sabe muito bem disso, um juiz é independente, ele tem o livre, esse é o ponto, ele tem o livre convencimento. Tá? Esse livre convencimento, ele tem que dizer as razões, mas ele é livre no seu convencimento. O que a gente... E volto aos 9-2, que manteve o afastamento do governador do Distrito Federal e a prisão do ex-ministro da Justiça. Volto a esse ponto. O livre convencimento do juiz é um princípio constitucional, mas se a gente olhar no retrovisor do Supremo Tribunal Federal, olhar para trás, nós vamos ver dois ministros que não são independentes e estão decidindo não como juízes, não como tendo livre convencimento, mas como subordinados bolsonaristas. Então, eles estão a flertar, atenção, a flertar com o impeachment. Pesado, muito sério isso que o senhor fala, doutor. Só para em 30 segundos, o senhor vê chance, então, de algumas das pessoas que estão sendo acusadas hoje de tentativa de golpe no Brasil virarem ficha suja, serem impedidas de concorrer às próximas eleições? Em 30 segundos? Sim, desde que previstos os requisitos legais e dada a seriedade da justiça que tem que ter, da atuação do Ministério Público. O segundo ponto é um ponto importante, Basília. Já passou da hora, passou da hora do Senado da República dar cartão vermelho para o Aras, o procurador-geral, que tem mandato. A Constituição permite o Senado Federal a interromper o mandato do Procurador-Geral da República. Com esse procurador e pelo seu passado, ele é um impeditivo, ele é alguém que poderá jogar com a impunidade. Ouvimos então Walter Maierovitch, jurista, professor. Obrigada pela gentileza de trazer o seu olhar, as suas opiniões e tanto conteúdo para a nossa conversa. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Basília. Bom dia a todos.
Obrigada.